Gente, bom dia. Sejam bem-vindos, né? Acho que está todo mundo começando hoje. Meu nome é Carlos Nobre, sou pediatra, sou reumatopediatra de formação, fiz pediatria geral e depois reumatologia. Estou Sou professor da pediatria aqui da faculdade desde 2012 e estou na coordenação da pediatria desde 2014, né? Alguns aninhos já, tá? Atualmente eu coordeno o S5, né? A pediatria do S5 e mais recentemente a gente estendeu aí para o S8, né? Porque existe um braço ou uma perna que seja da pediatria no S8, porque é um semestre que vocês acabam tendo várias disciplinas, né? Então tem um cheirinho da pediatria lá no S8, mas o grosso que vocês vão ter na formação de vocês de pediatria é no S5, tá? O que eu vou tentar falar hoje, na verdade, gente, é uma aula bem curta, ela só tem 20 slides, certo? Não se acostumem com esse modelo de aula, porque é uma aula bem tranquila mesmo, tá? É uma aula, gente, não é uma aula do tema vertical ainda da pediatria, porque ele não aborda um tema específico, certo? Quando vocês forem entrar na parte vertical da pediatria, que é lá para o meio de setembro, meio final de setembro, aí provavelmente eu vou fazer uma outra apresentaçãozinha dessa, explicando mais sobre aula teórica, sobre provas, sobre tutoria, enfim, tá? Eu fico na coordenação e nas aulas teóricas, tá? E na coordenação do S5 e do S8, tá? Essa aula de hoje, na verdade, é para vocês se ambientarem, já que, por conta das mudanças que a gente teve nesse semestre, o chá e as vivências do S5, elas vão ter um formato horizontal, certo? Então, antes, como o chá e as vivências eram um formato, elas aconteciam durante as 6, 7 semanas da pediatria, então, quando eu ia apresentar o tema, eu apresentava tudo de uma vez, né? Eu explicava sobre chá, sobre vivências, sobre tutoria, aula teórica, prova, enfim, tá? Mas aí agora, como o chá e as vivências já vão começar ainda no mês de agosto, né? Provavelmente o chá, acho que na semana que vem, as vivências a gente ainda está esperando uma definição, mas possivelmente ou no final de agosto ou começo de setembro, a gente ainda não sabe quando as vivências vão começar, mas por conta disso, é interessante que vocês tenham pelo menos uma coisa introdutória para vocês poderem ir para o chá e para as vivências, já que elas já vão começar a acontecer durante esse mês de agosto, antes do tema vertical da pediatria mesmo, tá bom? Isso é uma coisa que está acontecendo também em outros semestres, já acontecia no S6, e a gente está tentando experimentar esse modelo no S5, e isso, obviamente, por conta da pandemia, tá ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou explicar muito pouco sobre o chá, certo? Eu acho que o que eu vou me deter mais é um pouquinho sobre a vivência, porque o chá, ele é meio que autoexplicativo quando vocês começarem as atividades, tá? Então, vamos lá. O chá, como é que funciona o chá? Aí eu vou falar do chá do quinto semestre, mas com foco na pediatria, tá? O chá, ele vai funcionar no quinto semestre, né? Nas terças e sextas à tarde. O início pela semana padrão de vocês está programado para a próxima terça-feira, que é dia 18, certo? E aí, a coordenação dividiu a turma de vocês, né? A turma de 120 alunos, em duas turmas de 60, né? Então, 60 alunos vão ter chá toda terça-feira e 60 alunos vão ter chá toda sexta-feira à tarde, tá? Esses 60 alunos em cada turma, vão ser divididos entre 5 professores. Então, cada professor vai ficar com 12 alunos, certo? E até que se prove o contrário, o chá, inicialmente, ele vai ser à distância, não vai ser presencial, né? Aí isso vai depender ainda das decisões do governo do estado e da Secretaria de Saúde, tá? E esses 5 professores são um otorrino, um oftalmo, um pediatra, um G e um O, né? Um ginecologista e um obstetra, tá? Então, toda terça-feira e toda sexta-feira vão ter 5 professores das especialidades que envolvem o S5 para fazer atividade com vocês, tá? Na pediatria, em cada turno,
a gente vai ter 2 simulações diferentes, certo? Só que, obviamente, as 2 simulações, elas vão ser repetidas ao longo de 5 semanas. Então, nas 5 primeiras terças-feiras, vão ser feitas 2 simulações, tá? E as mesmas vão ser repetidas nas 5 sextas-feiras do primeiro tema, digamos assim, tá? E aí vão ter 3 blocos de 5 temas, né? Então, assim, primeiras 5 semanas, 2 temas de pediatria, 2 de G, 2 de O, 2 de otorrino, 2 de oftalmo, sabe? E aí, quando chegar no segundo bloco de temas, aí são mais 2 temas de pediatria, e no terceiro bloco, mais 2 temas de pediatria, teoricamente, intercalados por uma semana de prova, tá? Então, são 5 semanas de tema, de material, e aí uma semana de prova, aí mais 5 semanas de prova, mais 5 semanas de prova, tá? As professoras da pediatria, para quem não conhece ainda, né, são a doutora Érica Coutinho e a doutora Gabriela Wirtzbick, tá? A doutora Érica é a que vai ficar com a turma da terça-feira, toda terça-feira, quem for ficar na pediatria, né? Os 12 que ficarem na pediatria vão ficar com a doutora Érica. E na sexta-feira, os 12 que forem ficar na pediatria, claro que vão alternando, né, a cada sexta, vão ficar com a doutora Gabriela. As 2 são tutoras também, certo? Então, acho que a tutoria já começa na próxima semana, se eu não me engano. Então, vai ter gente que vai conhecer as 2 aí já concomitantemente, a tutoria e ao chá, tá? Os temas que a gente vai ter no chá da pediatria, eu resumi aí, mas eu detalhei aqui um pouquinho mais, certo? Isso, gente, essa parte do chá, eu pedi para a coordenação publicar no Moodle, eu acho que tem aí no Moodle, da parte da disciplina do chá, não do vertical, tá? Da disciplina do chá tem os objetivos de aprendizagem, né, de cada uma das práticas, se eu não me engano, tanto das vivências quanto das práticas do chá, tá? Então, ó, por exemplo, o primeiro bloco de 5 semanas, o que todos vão ver, metade na terça e metade na sexta, 12 alunos a cada terça-feira, vocês vão ter 2 temas de semiologia pediátrica, um com foco maior no sistema respiratório, o outro com foco no sistema digestivo, tá? E aí, gente, já tem aí os horários direitinho, né? Então, assim, ó, a simulação 1, que é o do primeiro bloco de temas, o primeiro horário, que é o horário AB da tarde, na terça e na sexta, é o sistema respiratório, e no horário CD da tarde é o sistema digestivo, tá? E aí eu já coloquei aí o material didático para vocês estudarem. No outro slide aqui eu coloquei a foto, tá? São livros que tem na biblioteca, mas eu tenho também os PDFs que eu posso passar para a turma dos 3 livros, tá bom? Depois, ok? São esses 3 livros, tá? Então, no segundo bloco de 5 semanas, aí a gente vai ter, que é a simulação 2, né? Parte 1, a consulta pediátrica, que é o diagnóstico diferencial de hepatite splenomegalia, e uma prática de internação hospitalar, com foco no diagnóstico precoce do câncer e de comunicação de má notícia em pediatria, ok? E o terceiro bloco de temas, né? O terceiro bloco de 5 semanas, vão ser 2 simulações com foco maior em emergência pediátrica. Uma atividade sobre diarreia aguda e desidratação e reidratação, né? O manejo da desidratação, e o outro é sobre o manejo das crises convulsivas em pediatria, ok? Com foco em epilepsia e convulsão febril, tá bom? E aí, gente, ó, aí na bibliografia recomendada, ó, Semiologia da Criança e do Adolescente, é esse livro terceiro aí, certo? Ok? Esse diagnóstico diferencial em pediatria é o primeiro, o azulzinho aí, que é do IMIP, né, Instituto Materno Infantil de Pernambuco. E quando tiver o Tratado Brasileiro de Pediatria, certo? Que está em algumas referências, é esse aqui do meio, tá? Mais uma vez, o Tratado Brasileiro talvez seja o que tem mais na biblioteca, tá? Mas, como eu já falei, eu tenho o PDF dos 3, eu posso passar para a turma depois, tá? Mas a bibliografia básica que vocês vão usar na disciplina, tanto a parte de agora, quanto chegar, quando chegar no tema vertical, para as aulas teóricas e tutoria, vão ser essas 3 bibliografias aí, tá bom? Esse diagnóstico diferencial em pediatria é um livro mais de síndromes, né? Então, assim, tem a abordagem da tosse, a abordagem da febre, a abordagem da hepatite spleno, da adeno, da icterícia, tá? É meio que partindo dos sinais e sintomas.
O de semiologia, é o explicativo, e o Tratado Brasileiro de Pediatria, ele é completo, são 2 volumes, mas ele aborda patologia, né? Ele não parte do sintoma, ele parte da patologia. Então, tem capítulo de pneumonia, de hepatites, de coqueluche, de tuberculose, tá? Então, acho que eles meio que se complementam aí para vocês terem acesso e poderem estudar. Claro que eu sei que vocês estão no vertical da GO, né? Então, o que vocês vão ter mais que estudar para pediatria, basicamente, é para o chá, tá? Que é o preceito do chá, o aluno tem que estudar antes, tá? Ok? Alguma dúvida, gente, sobre o chá? Porque eu já vou aqui para a vivência, certo? Então, assim, ó, eu não vou falar sobre os temas que vão ser abordados no chá, claro que não, né? Vocês vão receber os temas, já são esses aí, já estão publicados lá no Moodle. Quando vocês forem para o chá, vocês já sabem que a minha, por exemplo, a turma que for ficar na terça, que já começa na terça-feira que vem, já sabe que as 2 simulações, parte 1 e 2, simulação 1, vai ser abordada no dia. Então, é bom que vocês já tenham estudado esse material antes, certo, gente? E o chá, mais uma vez, ele é mais proveitoso se o aluno estuda antes, porque ele é uma metodologia invertida, né? Não vão achando que é o professor que vai dar aula teórica e vocês vão estudar depois. Não, o chá funciona diferente, né? Parte-se do pressuposto que o aluno tem dado uma lida em casa e lá vão ser feitas simulações, né? O que a gente faz são casos clínicos, simulações realísticas, um paciente ator, enfim, né? Da forma como for cada atividade, sabe? Mas o que eu preciso que vocês entendam é que isso aí você já tem acesso antes para ir para o dia da atividade com ela previamente estudada, certo? Porque senão acho que o intuito não vai o objetivo não vai ser atingido, tá bom? Alguma dúvida sobre o chá? Posso passar para a vivência? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo ouvindo? Tá. Beleza. Alguma dúvida, gente? Beleza? Vamos lá, certo? Nas vivências, gente, assim, eu vou explicar também como é que vai funcionar, mas eu vou parar um pouquinho mais para poder fazer uns exercícios com vocês, que são 2 exercícios simples, né? São 3, na verdade, desculpa. É um de curvas de crescimento, um sobre desenvolvimento e um outro sobre raciocínio diagnóstico, certo? Porque vamos lá, gente, ó, a vivência, certo? As vivências da pediatria do S5, elas têm um início teoricamente programado para 25 de agosto, mas ainda não está definido. Por isso que eu coloquei a decidir, porque isso ainda vai depender de liberações, porque a vivência, se ela for existir, teoricamente ela vai ser presencial com o paciente real e aí na clínica escola, tá? Então é por isso que a gente ainda está esperando uma definição, tá? As vivências, elas vão funcionar nas terças-feiras, manhã e tarde, e nas sextas-feiras de tarde, aí de acordo com a semana padrão, tá? O horário da vivência, quem for fazer a vivência no turno da manhã, o início é de 7h40. Aí, gente, muito cuidado com o atraso, porque como são marcações de consultas com pacientes, quando der 7h40, 7h50, o professor ele vai começar. Então, cada vez que o aluno chegar atrasado, isso acaba atrapalhando, ok? Então, tentem chegar na hora, ainda mais porque quando eu vou explicar também para os professores, para os preceptores, eu digo que nos primeiros 10 minutos, enquanto o paciente não entra, ele meio que faça uma ambientação com vocês, né? Explicar o que é que vai ser feito, até para vocês não ficarem atirando no escuro, tá bom? E o que eu vou fazer aqui hoje é tentar dar uma explicação básica, mas entendam, vai ter gente que vai rodar na vivência da pediatria, mesmo que ela comece no dia 25/2, vai rodar daqui a tantas semanas, certo? Então, claro que o que eu falo aqui pode ser que vocês não lembrem no dia, mas eu quero que hoje, pelo menos, vocês tenham contato com esse pouquinho que eu vou falar sobre a vivência, mas na hora, com certeza, os professores vão estar dentro de sala com vocês para poder ajudar vocês a desenrolar, tá? As vivências da pediatria vão ser na clínica escola de saúde, né? É uma vivência de consulta pediátrica, ok? Ainda a gente não teve definição, na verdade, ainda provavelmente a gente não vai ter autorização para rodar nas vivências como a gente tinha antigamente, que era nos hospitais, certo? Então, o que a gente consegue hoje ter de vivência de local prático é na clínica escola de saúde, tá? E lá é uma vivência voltada para consulta pediátrica, certo?
tanto lactente, criança, adolescente, enfim, a gente consulta, sabe? Por conta dessa limitação de cenários de prática, né? Então, assim, a gente não vai ter a vivência do Valdemar, do HGF, enfim, tá? Por conta do cenário limitado de práticas, que vai ser apenas na clínica escola, a gente teve que diluir, e esse foi um dos motivos também para se diluir as vivências ao longo do semestre, né? Porque quando ela era feita em 6, 7 semanas, a gente conseguia botar todo mundo em 6, 7 semanas, mas também tinha mais hospital, tinha mais cenários para vocês irem, né? Tinha a clínica escola de atenção integrada, tinha o HGF, tinha o Valdemar de Alcântara, tinha o Hospital da Mulher, a parte da neonatologia, mas hoje, infelizmente, a gente tem apenas a clínica escola de saúde e é com ela que a gente está tentando se virar para vocês fazerem a vivência, tá? Ela vai funcionar em cada um dos turnos, né, que é terça, manhã e tarde, sexta tarde, com 2 professores, aí eu coloquei os nomes aí deles, né, o doutor Eduardo tanto está na terça, manhã e tarde, quanto na sexta, e aí ele vai ficar acompanhado da doutora Luana, que vai ficar nas terças, manhã e tarde, e a doutora Mariana na sexta, tá? Então, toda terça manhã, doutor Eduardo, doutora Luana, terça de tarde, Eduardo e Luana, sexta de tarde, Eduardo e Mariana, tá? Aí, gente, muita atenção ao uso dos APIs e às regras de distanciamento, né? Essa quantidade de alunos também por sala tentando respeitar as regras de distanciamento para os consultórios, e alguns consultórios não são tão grandes assim, então a gente teve que limitar também a quantidade de alunos, né? Então, em cada sala vai ficar, em média, um professor. A gente calculou mais ou menos assim, um professor, mais ou menos 3 ou 4 alunos, mais um paciente e um acompanhante, né? Ou mãe ou pai, ok? Então, aí dando um total, talvez, de 6 pessoas dentro de uma sala, que já é muito, ok? Mas foi o que a gente conseguiu ajustar aí, tá bom? Esses são os objetivos de aprendizagem da vivência da clínica escola, certo? Lá vocês vão realizar a consulta completa da criança, com anamnese e exame físico, pode ser marcada a criança de qualquer idade, né? Exceto o recém-nascido a gente não marca muito, mas o grande público lá é criança pré-escolar e escolar, né? Pré-escolar, leia-se de 2 a 7 anos, e escolar de 7 a 10, tá? Identificar os principais problemas da criança atendida em consultório, né? Algumas vão para a consulta, porque apenas vão fazer a consulta de puericultura, que é uma consulta de acompanhamento, sabe? E aí elas podem ou não ter queixa clínica, sabe? Para quem já vivenciou alguma coisa sobre puericultura, é o acompanhamento longitudinal da criança, teoricamente, desde intra-útero até os 2 primeiros anos de vida, sabe? E a consulta de puericultura, gente, ela não obrigatoriamente envolve queixa clínica, tá? Eu vou lá ver, avaliar o crescimento, o desenvolvimento, ver se teve algum problema perinatal, atualizar e recomendar o calendário vacinal, ver as questões de amamentação e de alimentação, né? Alimentação complementar e outros aspectos da puericultura, ok? Frequentemente os pacientes vão com alguma queixa, sabe? E às vezes é uma queixa, gente, que está até embutida, não é nem a queixa principal do paciente, né? Por exemplo, é muito comum, às vezes, a mãe, sei lá, ir lá porque o paciente está com dificuldade respiratória, aí por trás tem uma obesidade, sabe? Paciente por distúrbio de comportamento, e quando vai por trás tem bullying na escola, sabe? Totalmente não, porque não está nem tendo escola, mas enfim. Mas frequentemente a gente tem queixa clínica, tá? Então, além da parte da pediatria preventiva, frequentemente vocês vão lidar lá com queixas clínicas, que aí vocês vão ter que trabalhar, quadro clínico, diagnóstico, planejamento terapêutico, certo? E talvez uma das coisas principais, que é o mais importante da vivência, é desenvolver as habilidades de comunicação na pediatria, certo? Algumas vocês vão ter durante as atividades do chá também, as professoras, elas tentam cobrar muito a parte de desenvolver a habilidade de comunicação, né? Mas é óbvio que quando vocês estiverem com um paciente real, vocês vão sentir mais na pele essa necessidade, né? De saber se comunicar com a criança, quando é que uma criança é boa informante ou não, quando é que você tem que fazer a consulta só com um acompanhante, já o adolescente você já tenta priorizar o direcionamento para o próprio adolescente, a depender da idade, a depender do grau de julgamento aí do paciente, tá? Ok? Nas consultas de puericultura, ou seja, quando vocês tiverem aqueles pacientes, né,
que vão para a consulta do 0 aos 2 anos, digamos assim, sabe? As consultas de puericultura, gente, o Ministério da Saúde, eles preconizam uma certa periodicidade, tá? A primeira consulta é com 7 dias de vida, aí depois, se eu não me engano, é com 1 mês, 2 meses, 4 meses e 6 meses, sabe? Aí 9 meses, 12 meses. No segundo ano já se espaça um pouquinho mais as consultas, e a partir de 3 anos de idade, teoricamente, para aquelas crianças que não têm patologias, não tem problema nenhum, não tem fator de risco, são consultas anuais, sabe? Do mesmo jeito o adolescente. Adolescente fisiológico, a consulta é anual, é uma consulta de segmento anual, tá? Claro que, se o paciente tiver patologia, a periodicidade da consulta vai depender de cada patologia, tá? Mas consulta de puericultura, como eu expliquei, que independe de patologia, ela acontece ao final da primeira semana de vida, até para ver questões de interesse neonatal, teste do pezinho, ver se foi tudo bem no pós-parto, certo? Aí a primeira com 1 mês de vida, 2 meses, 4 meses, 6 meses, aí 9, 12, 15, 18 e 24, certo? Mais ou menos assim, tá? Uma coisa que normalmente eu entrego para vocês, mas aí acho que agora não cabe mais, por não ter a atividade presencial no momento, mas eu também tenho o PDF, é a caderneta da criança, sabe? Eu tenho o PDF da caderneta da criança e é bom que vocês tenham ela como material complementar, porque quando vocês forem para a prática, gente, o ideal, assim, teoricamente, a família é para andar com a caderneta da criança, sabe? A caderneta da criança tem o de menina e o de menina, sabe? E a gente tem a caderneta da criança, que é para menor de 10 anos, e a gente tem a caderneta do adolescente, que é para maiores de 10 anos, sabe? A adolescência, supostamente pela OMS, é de 10 a 20 anos de idade. Então, tem 2 tipos de caderneta diferentes, né? Um de criança, menino e menina, e outro de adolescente, menino e menina, tá? E essa caderneta, é bom que vocês saibam manusear ela, sabe? Ela não é uma coisa pequena, ela tem algumas que tem mais de 100 páginas, sabe? A caderneta da criança é um instrumento, o documento que a criança tem, que teoricamente é o que vai, digamos que, traduzir o que vem acontecendo com a criança durante a vida toda, né? Então, na caderneta da criança, a gente tem dados pré-natais, perinatais, pós-natais, a gente tem a caderneta de imunização, né, o calendário vacinal, a gente tem as curvas de crescimento, aí todas as curvas de crescimento que vocês possam imaginar, peso para a idade, estatura para a idade, perímetro cefálico para a idade, aí de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos, sabe? IMC para a idade, isso tudo por sexo, tá? Então, assim, só de curvas de crescimento já vai umas 20 ou 30 páginas da caderneta da criança, tá? Ok? Na caderneta, a gente também tem um instrumento de Denver, sabe? Não sei se vocês já tiveram contato com o instrumento de Denver, um dos que a gente vai fazer o exercício daqui a pouco é sobre o Denver, tá? O Denver, ele serve, gente, para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, certo? Ele não é uma curva de crescimento. O crescimento é pondero estatural. É tamanho de cabeça, peso, altura e IMC. Basicamente isso, né? O crescimento, ele não avalia o desenvolvimento. E o desenvolvimento, por sua vez, não avalia o crescimento. Então, são 2 coisas diferentes. É porque muita gente, às vezes, adora colocar num bolo só, né? Crescimento e desenvolvimento, mas são coisas que possuem certas diferenças, tá? Na caderneta da criança, a gente também tem a parte de alimentação, né? Tanto do aleitamento materno, orientações, sinais da boa pega, dificuldades de amamentação, como a parte da introdução alimentar. Então, tem não sei se eu acho que é no S8, que tem uma aula só de nutrição infantil, né? Abordando desde a amamentação até a parte de alimentação complementar e os principais distúrbios alimentares, tá? A gente tem a parte de prevenção de acidentes, né? Porque é uma coisa preventiva, né? Então, prevenir acidentes, prevenir injúrias acidentais e não acidentais, ou seja, as intencionais, que são os maus tratos, também faz parte de uma consulta de puericultura de pediatria geral, certo? E fora isso, gente, aí, isso é exceto a queixa clínica, né? Você vai ter que avaliar tudo isso que eu falei, mas o paciente pode ir para lá por quê? Porque está com diarreia aguda,
porque a queixa da mãe é baixa estatura, porque tem dor testicular, porque tem puberdade precoce tardia, porque tem baixo peso, porque tem asma, rinite, enfim, sabe? A maioria desses temas vocês vão ver quando chegar ao módulo vertical da pediatria, óbvio, né? Vocês vão ter os 5 casos da tutoria e, se eu não me engano, 30 aulas teóricas que vocês vão ter ao longo das 6, 7 semanas da pediatria, né? É claro que quem ficar indo para a vivência durante o período que ainda não está tendo aula teórica, vai ter um pouquinho de dificuldade ainda de manusear, já que as aulas teóricas é que vocês vão ter o aparato maior para poder se desenrolar mais durante uma vivência, certo? Ok? Mas isso não impede de vocês irem para a vivência. Na verdade, a vivência é uma demonstração. E lá, o que eu combino com os preceptores é que tentem ao máximo fazer com que vocês façam o atendimento, né? Não vão para lá achando que vocês vão estar só olhando o preceptor fazer o que tem que fazer. Não, vocês vão fazer e aí eles vão estar do lado avaliando o que vocês, corrigindo, ensinando, ok. Tá? Então é por isso que vocês tentem se preparar para as atividades antes, né? Porque assim, gente, se vocês não colocarem a mão na massa, não vão aprender, não vão sentir aquela necessidade, vão deixar para aprender só quando chegar no internato, certo? Não é o ideal. O ideal é que vocês realmente tentem colocar a mão na massa, tanto no chá, certo? Quanto na vivência, tá bom? Aí, gente, ó, dentre essas coisas aqui que eu falei, a parte de curva de crescimento, desenvolvimento e raciocínio diagnóstico, eu separei um exercício de cada para a gente treinar. Eu sei que é difícil a gente fazer um exercício interativo numa atividade online, certo? Mas foi a forma que eu encontrei para a gente, pelo menos vocês saberem se portar na hora de ter que fazer isso na vivência, certo? Aí eu fiz uma de crescimento, uma de desenvolvimento e uma de raciocínio clínico, tá? Que são bem curtos, tá? E aí, como são 105 pessoas, não dá realmente para a gente ficar interagindo com 105 pessoas. Eu vou explicar o que é que eu quero que vocês façam, certo? E aí, eu vou dar uns segundinhos para vocês tentarem fazer sozinhos, ok? Tá? Então, só para vocês verem, aqui vai ter os gráficos, tá? Ok? Então, é só para vocês entenderem como é. Porque, gente, impressionantemente, todo mundo acha que é besteira na hora de plotar no gráfico os dados de uma criança, mas quando o aluno ele vai para a prática, ele não consegue. Parece que é um bloqueio, né? Eu dou a caneta lá, dou um gráfico, e o aluno não consegue ligar, às vezes, os pontos para poder entender onde é que o paciente está na curva de crescimento, do peso, da estatura, tá? E aqui eu botei um exercício teoricamente bem simples. Esse primeiro, ele é de uma criança supostamente saudável, sabe? No exercício de desenvolvimento, vocês já vão ver uma criança não saudável, que aí vai ter alterações, tá bom? Ok? Então vamos lá, eu vou ler para vocês e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Ó, GOP é uma menina de 4 meses de idade, ela é nascida de parto normal a termo e veio para a consulta de puericultura. Então ela está naquela consulta de puericultura normal, supostamente sem queixa clínica, né? A mãe nega intercorrências na gestação, teve uma icterícia durante uma semana com resolução espontânea, então supostamente é icterícia fisiológica. Quando chegar no tema da pediatria, vocês vão ter aula de icterícia neonatal. Então, assim, ó, o perinatal, o pré-natal e o pós-natal dessa paciente, eu não estou dando nenhum dado que chame a atenção, sabe? Além disso, o exame físico está sem alterações, tá? E aí, gente, para eu trabalhar com curva de crescimento, curva, infere-se que eu tenho que ter pelo menos 2 pontos, né? 2 momentos diferentes, tá? Às vezes uma mãe vai para a consulta e diz assim, doutor, me diga se o meu filho está normal. E aí diz assim, tá, me dê a curva de crescimento. E não tem nenhum ponto anotado ao longo da vida inteira da criança, né? E aí o que eu posso dizer? Diz assim, ó, hoje, com os dados de hoje, o seu filho está dentro do esperado, abaixo do esperado, acima do esperado, para o que quer que seja. Mas eu só posso dizer algo evolutivo ou horizontal se eu tenho pelo menos 2 dados, sabe? Então, para o exercício, eu resolvi dar para vocês os dados do nascimento, certo? Então, essa criança nasceu com 3.300 de peso, nasceu com estatura de 49 e eu não tenho o PC dele, PC perímetro cefálico,
do nascimento, certo? Então, eu tenho o peso do nascimento e o peso atual, e o atual leia-se 4 meses. Oi? Sim, é feito pelo médico, sabe? Assim, teoricamente, dentro do consultório, é para ter aquela balançazinha horizontal, que é para menores de 1 ano, sabe? É assim, gente, ó, o estagiômetro para medir na parede, aqueles que são acoplados na balança, ali já começa com 1 metro, tá? 1 metro é uma criança de 4 anos de idade, tá? Então, menos de 4 anos de idade, ou eu faço com aqueles adesivos que são colados na parede, ou eu faço com a criança deitada, aquele estagiômetro deitado, botando uma parte da régua aqui na cabeça e outra no pé, tá? A balança também, a balança horizontal, que a criança fica deitada, aí é principalmente para quando a criança ainda não fica em pé, digamos assim, então até 1 ano de idade, e a partir de 1 ano de idade eu já posso colocar a criança na balança tradicional, ok? Tá? Mas é a gente que faz tudo, tá? Então, ó, tem o peso de nascimento, eu tenho o peso atual, eu tenho a estatura do nascimento, eu tenho a estatura atual e eu tenho o PC só atual, certo? E aí, gente, isso é muito comum, é por isso que eu trouxe esse exercíciozinho para vocês entenderem. Às vezes a mãe vai só porque quer saber se a criança está crescendo normal, certo? Está crescendo normal, está se desenvolvendo normal, tá? Aí a mãe quer saber se sua filha está crescendo normalmente, coloque os dados da criança na curva e explique como está o seu crescimento para a mãe, sabe? E aqui, gente, eu estou dando apenas dados antropométricos, né? Então, eu não estou avaliando nada de desenvolvimento, sabe? Desenvolvimento neuropsicomotor, tá? E aí, gente, nos próximos 3 slides, aí, assim, infelizmente, pelo fato de ser no computador, não dava para aumentar muito mais do que isso, sabe? Então, eu tenho 3 gráficos, e aí, lembrando que eu tenho sempre gráficos para meninos e gráficos para meninas, e eles são diferentes, tá? Então, o primeiro, eu tenho um gráfico de estatura para a idade, de 0 a 5 anos de idade, tá? E aí, gente, qual é o tchan aí dos gráficos, né? Esses gráficos, eles podem estar tanto em Z-score quanto em percentil, tá? Existe uma analogia de Z-score com percentil, mas os gráficos oficiais da OMS, eles são medidos em percentil, tá? E aí vocês veem aqui no lado superior direito do gráfico os percentis, ou o Z-score, 0, mais 2 e mais 3, 0, menos 2 e menos 3, tá? Na caderneta da criança, gente, não se estressem. Vai ter a legenda lá de cada gráfico de dizer o que é normal e o que é que não é, tá? Então, o normal da estatura para a idade é estar entre o Z mais 2 e o menos 2, sabe? E baixa estatura para a idade entre o Z menos 2 e o Z menos 3. Muito baixa estatura para a idade, Z menor do que o menos 3, tá? E aí, alta estatura, e, enfim, e por aí vai, tá? Normalmente, eles vêm um quadradinho do lado do gráfico explicando o que é normal. Isso aí vocês não precisam decorar, ok? Isso não é subhumano, tá? Decorar isso, não precisa. Vocês têm que saber interpretar, né? Saber colocar o ponto no lugar certo, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, e saber interpretar, tá? Então, ó, vai. A estatura de nascimento era 49 e a estatura atual 63, tá? Aí tentem colocar aí, se vocês conseguem enxergar aí mais ou menos, tá? Na de 0 anos, de 0, né, que é a idade do nascimento, e a de 4 meses, tá? Que é a idade atual, ok? Dá para vocês enxergarem mais ou menos aí o gráfico, os números que tem? Ó, aqui, ó, idade, né? 0 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, aí até 5 anos, e a estatura, né? 45 centímetros, 50, 55, 60, sabe? Eu entendo, Moisés, é porque realmente não dá para deixar isso muito grande no computador, sabe? Mas, ó, entendo, sabe? Então, vocês vão colocar a idade do paciente, sabe? A idade do paciente, pronto, se alguém quiser dar zoom, ok, pode ajudar, tá? A idade do paciente está aqui no eixo horizontal e a estatura, porque esse gráfico é de estatura para a idade, sabe? De meninas de 0 a 5 anos, ok?
E aí, vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui o ponto agora, certo? E até o ponto não dá para ser um ponto, porque senão... pronto, vamos lá. Eu botei essas duas bolinhas amarelas para vocês verem, certo? Mais ou menos, já, gente. É tão pequeno o gráfico que fica ruim de ver, mas vai. Com 0 anos, né, com 0 meses de idade, ela tinha, se eu não me engano, 49 centímetros, certo? E agora ela tem 63, tá? Ó, o 49 centímetros é mais ou menos ali em cima da linha verde, que significa o Z-score 0. O Z-score 0 é igual ao percentil 50. Ou seja, 50% das crianças, meninas, estão acima da estatura dela e 50% estão abaixo. Tá? Quando eu faço só um dado isolado, só do nascimento, está normal, mas eu só posso considerar uma curva e uma interpretação a partir do momento que eu tenho pelo menos 2 pontos, né? 2 aferições, certo? Na aferição de 4 meses, ela está com 63 centímetros, deixa eu ver, 63 centímetros, e aí colocando aqui na curva, fica também mais ou menos em cima da linha verde, que é o Z-score 0, que é o percentil 50, né? Então, assim, ó, dona Fulana, por esses dados que eu tenho até agora, dessas 2 aferições da estatura da sua filha, eu vejo que ela está acompanhando o crescimento normal para as meninas da idade dela, tá? Ok? Aí vamos lá, gente. Se vai que com 1 ano de idade, pronto, isso depois vocês vão ver, porque depende muito, certo? Se o peso é baixo porque a criança é prematura, eu vou explicar daqui a pouco, porque a gente tem que corrigir a idade, por exemplo, sabe? Tem um negócio que é fazer uma correção de idade para a criança que é prematura. Eu não posso esperar que uma criança prematura, que nasceu com 32, 33 semanas, vá ter o mesmo crescimento e desenvolvimento de uma criança que foi nascida a ter, né? É sacanagem para o povo da criança, né? Então a gente tem que meio que dar um desconto para ela. E eu vou explicar no próximo exercício como é que se dá o desconto, certo? E aí, às vezes, gente, as crianças, mesmo as prematuras, elas têm até 2, 3 anos de idade para entrar dentro da curva normal, sabe? Elas nascem abaixo, mas elas vão crescendo e vão se equiparando às crianças normais, tá? Ó, peguem esse dado aqui, por exemplo, dessa curva, tá? Suponham que com 1 ano de idade, essa criança está medindo 68, que dá mais ou menos aqui. Vocês estão vendo o cursor, onde eu estou? Dá para ver? Ok? Ó, então vamos lá. 68 centímetros para um ano de idade, ela ainda está dentro do normal, porque está entre o -2 e o +2. Mas o que foi que aconteceu com ela, gente? Ó, ela fez um platô, sabe? O que ela cresceu aqui teve algum problema e ela acabou cruzando uma curva, ok? Ela acabou cruzando uma curva. Então, com 1 ano, ela tem 60 e pouco. Tá, beleza. Pode estar dentro do normal, mas tem alguma coisa errada. Ela diminuiu a velocidade de crescimento, sabe? E aí, com 2 anos, ela pode aparecer para a gente com 75 centímetros, que vai bem aqui, ó. Então, ela fez isso, daqui para cá e daqui para cá. Ela cruzou daqui para cá mais 2 curvas. Quando eu falo cruzar curva, é linha de crescimento, né? Eu estava ali entre uma faixa, entre o 0 e o +2, aí eu cruzei a curva do 0, cruzei a curva do -2 e cruzei a curva do -3, sabe? Quando o paciente ele começa a cruzar de forma bem grosseira, óbvio, né? Curvas demais, tanto para baixo quanto para cima, então provavelmente alguma coisa está acontecendo, sabe? Isso é muito comum, gente, com doença celíaca, com deficiência de hormônio do crescimento, com hipotireoidismo congênito, sabe? Às vezes o diagnóstico antropométrico, ele pode ajudar a gente no diagnóstico clínico, sabe? Porque isso aqui, gente, a antropometria não lida com queixa clínica. São dados de antropometria. É peso, estatura, PC e perímetro cefálico. PC e MC, desculpa, sabe? Que você vai botar no gráfico e você vai tentar ter um diagnóstico antropométrico, tá? Ok, gente? Deu para entender? Até agora? Pronto, vamos lá. Quando Sérgio, né? Sérgio, quando o platô, assim, gente, vamos lá.
de uma forma geral, o peso, ele sofre muito mais influências por conta de problemas agudos, né? Ah, eu tiver uma diarreia aguda, daqui a 2, 3 dias eu vou estar com 2, 3 quilos a menos, sabe? Eu tenho uma pneumonia, a criança que pesa 15 quilos, gente, ela pode perder 20%, que daí 3 quilos para ela, e isso vai mexer muito na curva do peso, sabe? A curva da estatura, dificilmente ela é alterada por problemas e agravos agudos de saúde, sabe? Então, a estatura, digamos que ela é mais fidedigna a gente detectar um problema crônico. O peso não, o peso é muito volátil, digamos assim, é muito variável, porque qualquer coisa aguda eu posso mexer no peso. Mas aí, por outro lado, a estatura não. A estatura, quando ela começa a se alterar, é porque alguma coisa tem. E outra coisa, gente, vamos lá, é porque vocês vão ter uma aula de baixa estatura. Sempre quando a gente vai lidar com estatura, 80% da nossa estatura vem dos nossos pais, sabe? Então, aquela história de estatura-alvo. Não existe peso-alvo, existe estatura-alvo, né? É aquela estatura que, devido à genética dos meus pais, é esperado que quando eu chegue aos 18, 20 anos, eu tenha aquela estatura. Claro que com uma variação para mais ou para menos, sabe? E às vezes chega um paciente no consultório dizendo assim, ah, doutor, esse menino sempre está no... Ele é o mais baixo da sala, ele sempre é baixinho, aí você vai ver a mãe tem 1,50 m e o pai tem 1,55 m. Dá para esperar que seja uma criança que esteja sempre ali no Z-score 0, com a estatura normal, né? Não, a vista grossa, Sérgio, é assim, vai depender da clínica, sabe? Por exemplo, quando o paciente, quando você diz assim, ó, mãe, nesses últimos 2 meses ele perdeu peso, ele teve algum problema de saúde? Não, doutor, ele está com falta de apetite, né? Ele está com falta de apetite. É anorexia seletiva, própria da idade da pediatria, de 0 a 2 anos, sabe? É estirão, sabe? Eu tenho 2 estirões, eu tenho o estirão da puberdade, mas eu tenho o estirão dos 2 anos de vida também, sabe? E aí é por isso, gente, que em algumas situações, o IMC ele é mais confiável do que o próprio peso para a idade. Porque o IMC eu já faço a adequação do peso para a estatura. Sabe? Ok? Entendeu? O vista grossa é mais assim, se você tem uma perda de peso, mas você recupera, sabe? Ah, eu tive um problema agudo, perdi 2 quilos, mas recuperei em 2, 3 meses, isso aí não tem tanto problema, tá? Mas claro que nos primeiros 2 anos de vida, gente, toda perda de peso tem que ser considerada, sabe? Ainda mais porque aqui, pelo gráfico, vocês estão vendo que é sempre para estar subindo, tá? Os platôs, eles começam a acontecer mais ali na adolescência, ok? Só voltar aqui, não consegui decorar, gente. Vamos para o peso agora. Ó. O peso foi 3.300 e o peso atual 7.100. Tá? Aí eu tenho um gráfico de peso para a idade de meninas de 0 a 5 anos. Aí do mesmo jeito, né? Aqui, ó, nascimento, 2, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aqui o peso, tá? Ok? Tentem ver aí onde é que está. 3.300 e 7.100, tá? Desculpa, esse foi mal. 3.300 e 7.100. Então, problemas. 3.300 e 7.100, tá? Ok? Vou colocar a bolinha amarela, tá? Ó, 3.300 e 7.100, beleza? Aí vamos lá. O 3.300, gente, deu quase que em cima do Z-score 0, que é a linha verde, e o 7.100, com 4 meses de idade, está entre o 0 e o mais 2, que é normal, sabe? Aí você vê assim, ó, já teve um ganhozinho a mais, né? Ou seja, você vai dizer assim, ó, dona fulana, o peso da sua filha, comparando ao que ela nasceu, ainda está dentro do normal, mas aconteceu alguma coisa porque ela ganhou mais do que o que deveria. E aí, gente, vamos lá, porque é uma situação muito comum o que acontece aí, mingau, sabe? Por exemplo, essa criança aqui, se eu for medir daqui a 10 meses, com 10 meses de idade, ela pode estar com 12, com 1 ano e 2 meses, ela pode estar com 14, ou seja, mais uma vez, ela está cruzando curvas, sabe? Então, assim, que obesidade é essa que já começa no primeiro ano de vida, gente? Aí é erro alimentar.
tanto para baixo quanto para cima, sabe? Ok? É porque hoje, cada vez mais, a gente tem que se ligar muito mais no excesso de ganho de peso do que no déficit de peso. A desnutrição hoje ela é muito bem reconhecida e manuseada. Claro que ela não deixa de existir, muito pelo contrário, ela existe, sabe? Mas hoje, cada vez mais, a gente vê má alimentação pelo excesso, ok? Então, hoje, eu tenho uma aula, vocês vão ter uma aula só de obesidade infantil, que inclusive é a minha, eu que dou, tá? É impressionante hoje a quantidade de crianças e adolescentes obesos que a gente tem. E aí, na pandemia agora, pelo amor de Deus, na IMC de todo mundo disparou, tá? E aí, gente, vamos lá. Aqui, você vê assim, ó. Professor, mas foi um incremento tão insignificante, mas são apenas 4 meses de vida, sabe? Se continuar nessa linha aqui, daqui a 4 meses ela vai estar aqui, certo? Daqui a 4 meses ela pode estar aqui, e daqui a 2 anos ela vai estar aqui, ó. E a partir do mais 3, gente, é obesidade grave, sabe? Obesidade grave, tá? Ok? De peso para a idade. Sim, mas é o que a gente recomenda, mas é o que a maioria não faz, né, gente? O que é recomendado é aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Aí quando a gente vai ver o que é que ela tá mamando, não, doutor, já tô dando mingau, porque ela não pegou o peito, sabe? Ok? O problema não é o leite de vaca, é o mingau, porque no mingau a gente vai o carboidrato, é o Neston, é o mucilon, é a cremogênea, é a maisena, sabe? Aí, gente, é por isso que tem toda uma ciência sobre a alimentação infantil, principalmente nos erros alimentares, sabe? O erro alimentar materno dificilmente vai dar sobrepeso na criança, sabe? Ok? Não fica tanto não, sabe? Mas, gente, é por conta do carboidrato, né? O carboidrato que a mãe acha que o leite, só o leite de vaca, ele é muito ralo e o leite materno, ele é muito fraco, aí começa a dar mingau. Quando a gente fala mingau, é porque tem o leite com carboidrato, sabe? E do carboidrato, claro que tem mais açúcar também, tá? E aí, por outro lado, tem crianças que vêm normal, tá? Normal, bonitinho, aqui no Z. Quando começa a ter contato com o glúten, que está trigo, aveia, centeio e cevada, glúten, que normalmente acontece no segundo semestre de vida, a criança começa a ter diarreia crônica e não obrigatoriamente baixo ganho de peso, mas uma diminuição da velocidade de ganho de peso, sabe? Então ela começa, gente, a cruzar curvas para baixo. Por mais que ela ainda continue aumentando de peso, mas ela não aumenta adequadamente do que ela era para aumentar. É por isso que a curva é importante. O doente celíaco, normalmente, ele vem aqui bem normalzinho no Z mais 0, no Z0, desculpa, e aí quando começa aqui, aí vem, cruza uma curva aqui, até que ele se transforma em um baixo peso para a idade, que é quando a gente tem entre -2 e -3, ok? Entenderam, gente, a história da curva? Deu para entender? Mais importante, ó, uma medida isolada não me dá diagnóstico de segmento, me dá diagnóstico pontual, sabe? Se só tivesse um dado, como eu tenho aqui no PC, ó. Lembra que o PC, lá, eu não dei os dados para vocês do nascimento. Eu só dei o PC atual, que é o perímetro cefálico, tá? Como o PC, gente, eu só tenho uma medida, então eu só posso fazer uma aferição, sabe? Então, o que eu posso dizer para ela com o PC aferido apenas uma única vez? Ó, o perímetro cefálico do seu filho está dentro do normal, mas vocês estão vendo aí que ele está no Z mais 1, o normal é entre mais 2 e -2, sabe? Aí vamos lá, ele está dentro do normal? Está. Doutor, mas eu noto que ele tem a cabeçona. Aí você diz, porque pode ser cearense, aquela coisa toda. Muitos ficam brincando com isso, né? Porque é cearense, muito tem a cabeça grande, enfim. Tá? Mas ele está dentro do normal, mas ele está acima da média. A média é o Z-score 0, certo? Mas ele está dentro do normal, aparentemente o desenvolvimento neuropsicomotor dele é normal, nem sei se é, porque nesse paciente a gente não está avaliando, mas o tamanho da cabeça dele está normal, mas está um pouquinho maior do que a média. Vamos todo mês ficar medindo a partir de agora, já que não foi medido antes dos 4 meses de vida, porque está um pouquinho maior do que a média. Isso, gente, independe, não é igual a estar alterado, certo? Está acima da média, mas dentro do normal. Não, tem não. É coisa de... Não tiveram o que fazer, Sérgio. Aí botaram mais um, -1, tá? E aí, gente, o curva de PC para a idade
ela só tem até os 5 anos de idade, tá? Depois de 5 anos de idade, aí não se tem mais curva para PC, tá? Ok? E aí, gente, eu só botei 3 exemplos, né? Eu botei um de peso para a idade, eu botei um de estatura para a idade, de PC para a idade, mas ainda tem o do IMC para a idade, sabe? O IMC é o que dá o diagnóstico de obesidade, não é o peso para a idade, sabe? O peso para a idade só me diz assim, eu tenho peso adequado para a idade, peso elevado para a idade ou baixo peso para a idade. Mas desnutrição e obesidade é baseado no IMC. E o IMC, o cálculo é igual para todo mundo, é o peso dividido pela altura quadrada, tá? Ok? E aí vocês vão ter uma aula de obesidade lá quando chegar no vertical, sabe? Eu trouxe essa parte das curvas, gente, porque possivelmente nas vivências é bom que vocês comecem a treinar a ver curva de crescimento e a parte do desenvolvimento, tá? Beleza? Posso passar? Aí vamos lá, gente. Aí esse daqui é um de desenvolvimento, certo? Eu não sei se as meninas já publicaram, mas eu pedi para colocar o instrumento do Denver, que é esse instrumento que avalia desenvolvimento, tá? Curva de crescimento é a explicativa, é crescimento. Desenvolvimento, o instrumento que é mais utilizado na prática para a gente avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, que é o DNPM, né? Desenvolvimento neuropsicomotor. É o Denver, a escala de Denver, certo? Ele é um instrumento que a gente também, mais uma vez, gente, não é para decorar, ele é um instrumento gigantesco, mas é claro que aqueles marcos principais do desenvolvimento a gente acaba decorando, sentar, sorrir, enfim, sabe? Mas para vocês que estão aprendendo, vocês têm que ter um instrumento na mão e saber interpretar o instrumento, tá? Esse daqui, só para vocês entenderem, é um exercício, é um outro exercício para avaliar o desenvolvimento. A mãe quer saber como é que a criança está se desenvolvendo, tá? Aí vamos lá. E como eu falei no primeiro exercício, ali era de uma criança fisiológica, né? Era uma criança que não tinha nada pré-natal, perinatal, pós-natal, era uma criança saudável, não tinha queixo, né? Essa criança aqui, por outro lado, eu já botei uma criança mais bichada, ok? É um menino de 12 meses, ele é levado à consulta de puericultura, porque a mãe acha que ele não está se desenvolvendo bem. Ela tem algumas coisas na cabeça dela que ela acha que o menino não está bem, certo? Aí o menino é prematuro, então a primeira coisa, gente, um prematuro de 32 semanas, a gente não vai considerar que o menino vai ter o mesmo desenvolvimento de uma pessoa que nasceu a termo de 40 semanas. Não dá, né? É covardia com a pobre da criança, certo? Ela saiu antes do tempo, não por culpa dela. Não chorou ao nascimento, já tem um APGAR baixo, né? O APGAR é o índice de vitalidade do recém-nascido, vocês vão ter uma aula de exame físico do recém-nascido também. Ficou na UTI por 45 dias e usou muitos antibióticos por sexo neonatal, enfim, sabe? Aí vamos lá. Na consulta, a mãe diz que ele já sorri, ele tenta alcançar um brinquedo, ele segura o chocalho e ele vira de lado no berço, sabe? Mas ele ainda não faz essas atividades aí que ela citou. Ele ainda não bate palma, não faz um movimento de pinça com o polegar indicador para pegar nada. Ele não se põe sentado, se for sentado, gente, aí ele está deitado e ele se colocar sentado sozinho, sabe? Não é alguém colocar ele sentado. Aí é outra história. Ele não imita sons de fala e nem se volta para a mãe quando ela chama, sabe? A vizinha, porque sempre tem uma vizinha, né, que vai dar opinião, que vai ter sempre uma vizinha e a sogra, né, que sempre vai ter alguém que vai tá dando pitaco no crescimento dos outros. Ela disse que o menino estava normal, mas a sogra também, que é outro indivíduo que adora dar pitaco, né, na vida, acha que está atrasado, né? A vizinha foi bem boazinha e disse, não, está normal, né? Vai ver que é porque o dela também é atrasado, né? Ninguém sabe. Mas a sogra acha que o menino está atrasado. Concorda com a mãe que acha que tem alguma coisa, sabe, gente? Aí vamos lá, vamos ser bem práticos, certo? Se a queixa da mãe, né? A mãe trouxe a queixa dizendo que acha que ele não está se desenvolvendo bem, vejam pela lógica, vocês vão se ater ao que ele já faz, que é o sorrir, alcançar o objeto, segurar o chocalho, ou ao que ele não faz. O que é que vocês acham? É para eu, tipo assim, deixa eu avaliar o que ele já faz. Gente, o que ele já faz. Não importa mais para mim, sabe? Ele já adquiriu aquele marco de desenvolvimento e supostamente ele não perde mais, né? Existem raríssimas doenças que a criança adquire marco de desenvolvimento e depois ela evolui, sabe?
Mas não é o esperado. Uma criança começar a sorrir e virar de lado no berço e depois ela parar de fazer aqueles marcos do desenvolvimento, sabe? Não é a regra, né? A regra é marco do desenvolvimento adquirido, marco do desenvolvimento mantido, sabe? Então, a gente tem que se apegar ao que ele não faz, certo? Doutor, como é que eu vou saber se este menino desta idade já é para bater palma, já é para se pôr sentado, já é para imitação de fala, gente? Aí, mais uma vez, vocês não têm que decorar, existe um instrumento para isso, tá? Que eu vou ensinar vocês a usar o instrumento, que é isso que eu quero que vocês tentem fazer nas vivências, principalmente quando tiver a queixa de que a criança não está se desenvolvendo bem, tá? Pronto, deu para entender aí a situação, o problema? Ok? Posso passar? Não sei. Vamos lá. Aí, gente, o dever que vocês vão receber, ele existe em vários formatos, sabe? O dever que vocês vão receber, eles são 4 páginas, certo? Cada página significa um domínio. A gente tem 4 domínios do desenvolvimento neuropsicomotor, tá? A gente tem o motor fino, então, ó, pegar um objeto com pinça é um domínio de motricidade fina, tá? Andar é motricidade grosseira. Se colocar sentado é motricidade grosseira, tá? Encaixar objetos naqueles brindadozinhos, motricidade fina, tá? Eu tenho motricidade fina, motricidade grosseira, eu tenho de linguagem, que avalia audição e avalia fala, certo? Porque para uma criança falar, ela precisa ouvir, obviamente. E eu tenho a parte social e afetiva, certo? Olha, só vocês verem o quanto isso é importante, né? Muitos diagnósticos de transtorno do espectro autista, a gente dá fazendo nele. Porque no autismo, o motor é normal, motricidade, linguagem pode até ser normal, sabe? Mas quando vai para o social afetivo, é completamente alterado. Um paciente que tem transtorno do espectro autista, claro que não são todos, mas eles têm dificuldade de socialização, eles têm isolamento social, eles têm maneirismo, certo? Então, o DEV, ele avalia todos esses 4 domínios, mais uma vez. Social e afetivo, linguagem, motor fino e motor grosseiro, tá? Ok? Então, são 4 páginas, uma página motor fino, motor grosseiro, linguagem, social e afetivo, tá? E aí, gente, cada uma dessas páginas está mais ou menos do jeito que eu coloquei aí. Na verdade, eu só botei um print do DEV que vocês vão receber, tá? Só que aí eu não coloquei a página toda, porque senão vai ficar ruim de vocês verem. E eu tirei os trechos que estão implicados nesse quadro clínico aqui, sabe? E aí, gente, eu coloquei os trechos que contém os itens que a mãe deste indivíduo disse que ele ainda não faz. Lembram, né? Ó, ele ainda não bate palmas, ele ainda não faz um movimento de pinça, ele não pega objetos, ele não se põe sentado, ele não imita som de fala e nem se volta para a mãe quando ele chama. Tá? Como é que a gente vai dizer que este indivíduo ele ainda tem direito de não estar fazendo isso? Só colocando no dever, né? Não tem como a gente adivinhar, ok? E aí, gente, vamos lá. Aqui, o dever, é porque no próximo slide é que vocês vão ver o que tem aqui em cima, certo? Mas vamos lá. Aqui tem a tarefa, certo? Que você vai ver na anamnese. Tudo o que tiver R é que a gente pode acreditar no relato da mãe, certo? O que não tiver R é que você tem que fazer no exame físico, deu para entender? Então, assim, ó, se ela diz assim, doutor, ele já bate palma, eu lá vou ficar instigando a criança a ficar batendo palma na hora da consulta, gente, isso não existe, tá? Mas o que, teoricamente, não tem o R é porque é bom que eu observe durante a consulta, tá? Claro que não precisa ser todos os itens em toda a consulta, gente, você vai tentando aí organizar seu tempo, tá? Mas o que é R, você pode fazer na anamnese. Mãe, ele já bate 2 objetos seguros, ele já fica de pé durante um tempinho, durante 2 segundos, sabe? Então, R é relato, então você pode acreditar no relato. E essas 2 colunas aqui, gente, é porque dá para ver no próximo slide, mas vamos lá. É o percentil 25 e o percentil 90, sabe? Então, vamos lá, explicando. Uma criança, vamos aqui para o primeiro, sabe? Tentar alcançar um objeto. Aqui é o percentil 25, aqui é o percentil 90. Então, infere-se que 25% das crianças, elas conseguem alcançar um objeto com uma média de 4 meses de idade. Mas, é percentil 25, vamos confiar aqui no 90, né? Já que o 90 é a maioria. 90% das crianças
até 6 meses, em média, tentam alcançar um objeto. Deu para entender? Então, se eu quero avaliar se o desenvolvimento daquela criança está atrasado, não adianta eu me basear no percentil 25, tá? Ok? Então, ok? Travou, gente? Tá. Então, a gente vai sempre para a coluna. Se ela fizer antes do período, ela é um prodígio, uma criança prodígio. Não tem problema fazer isso do tempo. O problema é o atraso, tá? Aí, gente, tem criança que faz antes, a mãe acha bom, não é um problema, tá? E tem crianças e é por isso, gente, que isso é uma faixa, tá? Então, ó, eu tenho de 4 meses até 6 meses que a maioria das crianças vão desenvolver aquela habilidade, que no caso aí é tentar pegar um brinquedo, ok? Deu para entender a história do percentil 25 e 90? Ok? Pronto, aí é o que a gente vai trabalhar no negócio, tá? Vamos lá. Então, ó, lembra que ela ainda não bate palmas, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa, esta criança, gente, vocês acham que... Vamos fazer assim, ó. Ela tem 12 meses, certo? Bater palmas já era para ela conseguir fazer ou não? Bater palmas. Tá lá no primeiro quadro. Aqui, ó. Ok? 90% das crianças conseguem bater palmas até 11 meses e 12 dias de idade, certo? Aí a primeira coisa para vocês não errarem, vixe, essa criança está atrasada, porque ela não consegue bater palma. Calma, mas vamos lá, ela é uma criança prematura, certo? Uma criança prematura, gente, mais uma vez, é covardia a gente comparar com uma criança normal, ok? Então, assim, primeira coisa, e isso serve para crescimento e desenvolvimento. Ok? Então, tanto para as curvas de crescimento como para desenvolvimento, eu tenho que fazer a idade corrigida. A idade corrigida é diferente da idade real, ok? A idade real dela é de 12 meses. Ninguém vai dizer que a criança não tem 12 meses, né? Mas a idade corrigida dela, gente, vamos lá, para vocês aprenderem a corrigir uma idade. A idade se corrige quando a criança é prematura e a correção é feita para 40 semanas, sabe? Se ela nasceu de 32 semanas, quantas semanas eu vou dar de desconto para ela lá na idade real? 8, beleza, alguém escreveu 8. Então, gente, essa criança, ela tem de idade corrigida quantos meses de idade? 10, beleza, ok, 10 meses, né? Eu tenho 8 semanas a menos, gente, não é culpa da criança, beleza? Não é culpa da criança se ela nasceu, gente, antes do tempo. Agora, é covardia de você dizer que uma criança é atrasada, sendo que ela nasceu antes do tempo. Corrigir para 40 semanas, e isso tanto para antropometria como para desenvolvimento, tá, gente? Ok? Então, vamos lá, ó. Se essa criança, se a gente não fizer essa correção, bater palmas, ela vai estar atrasada, mas só que ela tem, na verdade, 10 meses, então ela não está atrasada, ok? Para esse marco do desenvolvimento, gente, então ela ainda está em tempo de fazer. Ela ainda tem mais 1 mês e 12 dias para chegar nos 90% que conseguem adquirir esse marco do desenvolvimento, ok? Mas aí vamos lá para o outro, ok? Vamos lá para o outro. Ele não bate palma, não faz um movimento de pinça, certo? Não fazer um movimento de pinça está aqui na segunda tabela, a terceira linha, ó, pegar o objeto pequeno com pinça polegar dele, tá? Lembrando que essa criança, vocês já corrigiram a idade dela, ela tem 10 meses e 6 dias, né? E aí, vamos lá, ela está atrasada ou não está atrasada? Não, aqui, ó. 90% das crianças fazem isso até 10 meses e 6 dias. Ele tem 10 meses, então faltam 6 dias. Gente, mas aí é sacanagem, né? Por conta de 6 dias. E aí, gente, até sentiu 90. Ainda tem 10% das crianças que vão demorar um pouquinho mais, sabe? Então, não vamos chamar o pobre de deficiente, né? Ok, ainda, tá? Então, vamos lá, de novo, tá? Então, aqui não está atrasado, o verdinho é porque não está atrasado, é um X, mas verde é bom, e vermelho é ruim, tá? E aí, gente, aqui, por conta de 6 dias, vamos dar um desconto para o pobre inocente, né? Por conta de 6 dias, 1 semana, vai dizer que está atrasado. Mas aí, vamos lá para se pôr sentado, né? Ele ainda não se põe sentado, sabe? Pôr-se sentado,
90% das crianças até 9 meses e 27 dias fazem. Aqui já começa a me dar um alerta, né? Ok? Porque assim, eu já tenho alguma coisa que pode estar um pouquinho atrasado, ok? Mais uma vez, gente, isso ainda não é o principal. O principal vai vir no slide seguinte, tá? Ah, eu tô aqui, beleza, tá 6 dias atrasado, né? Beleza, mas vamos lá, vamos estimular o menino. Ah, Diana, é o seguinte, ó. Se uma criança ela nasce prematura, sabe? Vamos lá, gente, ó. Ela deixou de se desenvolver intraútero durante 8 semanas, sabe? Ela já está se desenvolvendo do lado de fora, ok? Então, eu não posso comparar uma criança que nasceu de 32 semanas para os marcos do desenvolvimento com uma criança que nasceu de 40 semanas. A criança que nasceu de 40 semanas, ela tem mais tempo de vida, né? Quer seja intraútero, quer seja extraútero, sabe? E o cálculo para se corrigir a idade de uma criança prematura, quando é a média de idade gestacional, gente, não é 40 semanas, claro que vai de 37 até 41 semanas e 6 dias, mas a média da população é 40 semanas. Então, para toda criança prematura, você faz um cálculo descontando como se ela tivesse 40 semanas, sabe? Então, pensa assim, ó, essa criança nasceu de 32 semanas, sabe? Daqui a 2 meses de vida dela, teoricamente, daqui a 2 meses ela estaria com 40 semanas. É por isso que eu faço o desconto da quantidade de semanas que a criança nasceu de prematuridade. Ok? Deu para entender? Certo? Beleza? Se não entenderem, perguntem, tá? Ok, gente? Aí aqui eu já botei o vermelhinho, forçando a barra, ok? Mas aí vamos lá para as outras coisas que ela não faz, tá? Deixa eu decorar aqui, eu nunca decoro. Não imitar sons de fala e nem se volta para a mãe quando ela é chamada, tá? Ó, e aqui, gente, ó, esses dois que a gente viu aqui são basicamente, os dois primeiros são de motor fino e o de baixo é de motor grosseiro, sabe? Então, aparentemente, nessa criança que nasceu toda problemática, a parte motora parece boa, tá? E aí vamos lá para outras coisas, porque essas outras coisas aqui, ó, não imitar sons de fala e nem se volta para a mãe, é algo que não envolve tanto a parte motora, envolve mais a parte de linguagem, ok? E aí, nessa folha do Dever, existe uma outra folha, essa daqui é motor fino e motor grosseiro, e tem uma que avalia apenas a linguagem, tá? Pronto, é como eu falei, gente, aqui, ó, tá aqui, ó, percentil 25, percentil 25, percentil 90, tá? Ó, aí vamos lá, de novo, o que é R, eu posso acreditar na mãe, por exemplo, ó, na consulta você vai dizer, oh, fala aí, não, a criança ela vai falar se ela quiser. Se você pode perguntar, mamãe, ela fala, aí se ela quiser, fala, doutor, aí você marca lá que já faz. Tá? Ninguém merece ficar fazendo isso na hora da consulta, tá? Aí vamos lá, o que ela ainda não faz que está aí nesta tabela? Imitar os sons de fala e se voltar para uma voz, sabe? Aí eu vou botar aqui o negocinho, ó. Ela ainda não se volta para uma voz e ela ainda não imita sons de fala, tá? Voltar-se para uma voz, gente, a maioria das crianças é para fazer com 6 meses. Mesmo corrigindo a idade deste pobre inocente, ele já tem 10 meses. Então, aí realmente está bem atrasado, tá? E aí, imitar sons de fala. A grande maioria imita sons de fala com 8 meses, ó, mas vocês veem que é uma faixa muito extensa, né? Vai dos 3 meses até os 8 meses e 24 dias, né? Mas mesmo assim, ele já tem 10 meses, mesmo se corrigindo a idade. E aí, realmente, assim, ó. Então, resumindo, ele aparentemente tem uma motricidade boa, mas a parte da linguagem alterada. O que acontece muito com esses casos, gente? Teste da orelhinha alterado e o paciente tem um tipo de surdez. Pode ser por infecção congênita, pode ser por... Aqui, nesse caso particularmente, foi a deixa da história do antibiótico, sabe? Um dos antibióticos muito usados na neonatologia são os aminoglicosídeos, e os aminoglicosídeos, eles são ototóxicos, sabe? Eles são nefrotóxicos e ototóxicos, tá? E aí eles podem dar surdez mesmo na criança quando a gente utiliza durante muito tempo, sabe? E aí, gente, ó, vamos lá. Teste da orelhinha, todo
um aprendizado sobre as triagens neonatais, vocês vão ter aula só sobre isso, quando chegar na pediatria, obviamente, sabe? Mas esse paciente, mesmo ele tendo nascido com essa esculhambação toda, ele é um paciente que aparentemente o desenvolvimento motor está normal, mas a linguagem dele está alterada. E esses dois domínios aqui que ele não desenvolveu bem, gente, eles têm tudo a ver com audição, sabe? A criança não vai imitar som de fala se ela não escuta, sabe? E ela não vai se voltar para uma voz quando chama se ela não escuta, ok? Deu para entender, gente? Aí por isso que alguém perguntou assim, ó. Se ele está atrasado em umas coisas e outras não. Pronto, aqui é um exemplo de uma criança que pode ter alguns domínios atrasados, no caso particularmente da linguagem, e o domínio motor normal, sabe? Tem paciente, por exemplo, paciente que tem um AVC. A motricidade está alterada, mas a parte da linguagem, dependendo da área do AVC, vai ser normal, ok? Deu para entender? É por isso que ele avalia todos os domínios, tá? Quando o paciente tem atraso nos 4 domínios, aí a gente diz que ele tem um atraso global do DNPM, que é atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor. Beleza? Ok, gente? Deu para entender? Show? Pode passar? Travou? Alguém travou? Tá. Vamos lá. Pronto, vamos lá, gente. Aí vamos para a sequência final da aula, certo? Então você... Qual o nome do quê? Atraso global do DNPM. DNPM, certo? Desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? Aí, gente, vamos lá. Se o paciente ele não tem uma história fisiológica patológica pregressa como esse do caso, às vezes é o quê? O que é o mais comum? É falta de estímulo, sabe? E aí você conversa com a mesa assim, vamos tentar estimular esses marcos do desenvolvimento. E às vezes a criança na consulta seguinte, ela chega com os marcos, sabe? É o que todo mundo brinca entre a gente, né? Dizendo que os filhos dos neuropediatras são tudo top de linha, né? Os meninos já conseguem falar com 2 semanas de vida, porque o neuropediatra fica avaliando direto o crescimento, né? Se a pessoa não adquire aquele marco naquela semana, é quase uma perda, né? Diz assim, olha, você tem que imitar som de fala daqui a 2 semanas, você tem que encaixar o berimbelozinho quadrado no redondo daqui para o dia 29 de setembro, tá? Brincadeira, gente, claro, sabe? Mas é muito comum ter a dificuldade de estímulo, sabe? E aí vocês vão ver, gente, dependendo da população que vocês pegarem na clínica escola, que tem muitos pacientes que têm um atraso relativamente global, e você vai ver que não é por problema neurológico, é simplesmente por o quê? Porque é uma família que tem 10 filhos em casa, a criança não come, não tem estímulo, não brinca, não vai para a escola, como é que se desenvolve? Né? Para desenvolvimento eu preciso de um estímulo, sabe? E o que acontece? Muito comum o pediatra pegar um paciente desse e encaminhar para o neurologista, e aí chega o neurologista e vai assim, não, a atraso é por falta de estímulo, tem que ficar com o pediatra geral, sabe? Então, assim, é que esse paciente, do caso, ele tinha fator de risco, sabe? Que foi a UTI, o apigar, o antibiótico, enfim, tá? A prematuridade, um monte de coisa, sabe? Falo muito. Vamos lá. Nas vivências, aí eu vou só fazer, gente, bem rapidinho sobre o exame físico. Nesse material que vai ser publicado para vocês, tem um roteiro do exame físico. Eu não vou fazer revisão do exame físico aqui, desculpa, não é o objetivo da aula de hoje, tá? Nesse roteiro tem lá órgão e aparelho pediátrico bem bonitinho, são mais umas 3 ou 4 páginas, certo? Então, gente, mais uma vez, para vocês não ficarem lendo o roteiro na frente do paciente, na hora que estiver lá, leiam em casa, sabe? Porque às vezes o aluno não se prepara e quando vai lá, aí fica o paciente sentado e o aluno olhando aqui o checklist, aí olha a conjuntiva, aí olha aqui e vai botar o estéreo. Não, gente, isso para o paciente não é legal, sabe? Então, assim, vocês têm a possibilidade de que quando forem para a prática, gente, vocês não vão demorar mais do que 30, 40 minutos lendo o roteiro de exame físico. O roteiro de exame físico vocês já sabem, sabe? É claro que na pediatria tem umas diferenças, mas o exame físico é praticamente normal, é praticamente igual, tá? Aí aqui eu trouxe só o que é diferente, tá? Então, assim, a minha turma, eu, fulano de tal, Sérgio, sabe? O Sérgio vai para a prática na clínica escola no dia 7 de setembro. Quando for no dia 6, Sérgio,
tu pega o roteirozinho e dá uma lida de noite para quando chegar lá, não ter que ficar checando na frente do paciente, ok? O ideal, certo, gente? Para vocês não ficarem na hora lá, isso é muito chato para o paciente. É por isso que, às vezes, alguns não querem voltar, né? Porque demora demais, enfim, e não sentem confiança, tá? Então, esse roteiro do exame físico, vocês vão receber. Se não receberem, eu tenho também, posso mandar para o e-mail da turma depois, certo? Existem particularidades, gente, aí é claro que vai depender de cada criança. A história do crânio caudal é só se for possível. Claro que vocês têm que ter mentalmente na cabeça de vocês o exame físico do crânio caudal, mas, gente, a criança, é aquela história, quem manda é o cliente, né? A criança está no colo da mãe, você vai fazer primeiro o que tiver para fazer ela no colo da mãe, sabe? Às vezes, só da gente tirar a criança do colo da mãe, ela já começa a chorar e você pega seu exame físico todo, né? Ninguém consegue fazer uma ausculta cardiopulmonar com a criança aos berros, ok? Chorando, tá? Então, assim, gente, aí é a história do velho comer pelas beiradas, sabe? O cliente está lá mamando, aí você vai ali por trás e bota o estetoscópio nas costas, certo? Para fazer a ausculta pulmonar. A criança está ali andando, você já avalia a marcha, já leva para pesar, tá? Isso vai depender, gente, aí é por isso que o exame físico na pediatria ele é muito mais lúdico, sabe? A gente, infelizmente, tem que pagar o mico de ficar brincando com a criança, botar o celular para ficar vendo algum joguinho, alguma coisa, mas realmente, principalmente, gente, para lactente. Lactente é menor do que 2 anos, sabe? Ok? De novo, ó, recém-nascido até 28 dias, lactente, 29 dias até 2 anos, certo? Pré-escolar de 2 a 7, escolar de 7 a 10 e adolescente de 10 até 20 anos, ok? Dentro da adolescência ainda tem adolescência inicial, intermediária e tardia, mas é outra área, tá? Viu? Mas aí, gente, é lúdico, tá? E o crânio caudal é se deixar. A gente costuma brincar muito entre nós, pediatras, né, que na residência a gente tem momentos da residência que parece residência de ortopedia, que a gente aprende técnicas de imobilização 1, 2, 3, 4 e 5, né? É como imobilizar a criança para poder ver uma garganta, é como imobilizar, claro que brincando, né? Óbvio. Tá? Mas às vezes, gente, tem coisas no exame físico que a gente é obrigado a fazer para poder garantir o exame físico. Né? A mãe chega dizendo que a criança está com dor de garganta e febre. Como é que você não vai avaliar a garganta? Né? E a criança lá chorando, a gente aproveita na hora do choro, a inspiração do choro e bota a paleta lá para ver a goela da criança, tá? Então, assim, tem toda uma técnica que, infelizmente, assim, para se ver em 1 ou 2 vivências, é difícil. Mas na vida, no internato, vocês vão aprender, já que no internato vocês vão ter 4 meses de pediatria aí direto, ok? Aí, gente, essas 2 tabelas é porque é o principal que é diferente, né? Aí, vamos lá. Professor diz assim, a frequência cardíaca deu quanto? Deu 70. Aí eu pergunto, tá normal? Aí você vai dizer, doutor, tá, deixa eu ver aqui na tabela, né? Deixa eu ver na tabela, porque a criança tem várias idades diferentes, né? Uma frequência cardíaca de 70 para um recém-nascido, gente, tá super baixa, super baixa. Uma frequência cardíaca de 70 para um adolescente de 12 a 17 anos tá normal, sabe? Então, gente, infelizmente, essas tabelinhas vocês têm que ter, sabe? Não dá para ficar inferindo se é normal ou não, porque acha que é normal, sabe? Ó, um adulto com frequência respiratória de 49 é a morte iminente, né? Adulto com 49 de frequência respiratória, é sensação de morte, já está vendo a luz, tá? Para uma criança de menos de 2 meses de idade, 49 é fichinha, super normal, ok? Porque o drive respiratório da criança é muito maior, tá? Então, assim, faixa etária com frequência respiratória é de 10 em 10, né? Então, até 2 meses é normal, até 60. Aí de 2 a 11 meses, até 50, 40, 30, 20, sabe? Isso aqui, gente, não adianta. Tem que ter guardado, porque até vocês se habituarem, vocês não vão conseguir decorar, tá? O da PA eu não coloquei, porque da PA são trocentas milhões de tabelas, sabe? A PA, ela varia com o sexo, masculino ou feminino, com a idade da criança e com a altura da criança, e ainda PA sistólica ou diastólica, sabe? Vocês vão ter uma aula de hipertensão arterial quando chegar no módulo da pediatria, e aí também nas práticas é bom que vocês aprendam a aferir a PA da criança, sabe? Então, assim, gente, ó, a técnica de aferição de frequência cardíaca respiratória é praticamente igual. Os valores é que não são iguais aos do adulto, ok? Ó, a
criança só vai ficar com a frequência respiratória igual a do adulto, que é entre 16 e 20, depois dos 8 anos de idade, por exemplo, tá bom? E a frequência cardíaca só quando chegar ali nos 12 anos é que já aparece com a frequência cardíaca de um adulto saudável, tá bom? Ok? Aí vamos lá, gente. Nas vivências, né? Vocês vão fazer a anamnese, ver a parte da puericultura, calendário vacinal, ver se está ok, fazer curva de crescimento, ver Denver, se for necessário, certo? Fazer o exame físico completo do paciente e vai chegar nos finalmente da consulta, que é quando vocês vão fazer essas duas coisas aí, certo? Lista de problemas e raciocínio diagnóstico, certo? O paciente vai para a consulta, não é só para vocês ficarem coletando anamnese sem resolver a vida do paciente, né? Aprendam que quando eles vão procurar a gente, eles querem algum norte, e o norte não obrigatoriamente é remédio, tá? Muito pelo contrário, tá? Então, ao final, a gente vai trabalhar com lista de problemas. Lista de problemas, gente, como o próprio nome diz, é lista, certo? E um raciocínio diagnóstico, e isso aí, gente, por que eu resolvi já explicar agora? No tema da pediatria, vocês vão fazer isso muito, certo? Tanto nas atividades de tutoria, todos os casos da tutoria, às vezes eu cobro raciocínio sindrômico, anatômico, etiológico, nosológico e microbiológico. O microbiológico, obviamente, é só quando for doença infecciosa, né? Se for um câncer, não tem microbiologia, ok? Hipertensão, não tem microbiologia, tá? E sempre ao final da consulta, os preceptores das vivências, eles sabem que é para fazer esse tipo de exercício com vocês, ok? Então, vamos lá. E aí, gente, planejamento terapêutico, certo? E muita gente diz assim, vamos dar a conduta do paciente. Quando a gente fala conduta, a gente está menosprezando aquilo que a gente faz, certo? O planejamento terapêutico do paciente, gente, não é só uma simples conduta, sabe? Ele pode envolver medicamentos, ele pode envolver exames complementares de diagnóstico, orientações, por exemplo, quando você vai lidar com um diabético obeso e hipertenso, você só passa remédio? Não, no primeiro momento, muito pelo contrário. Você só faz orientações, né? Orientações de atividade física, orientações dietéticas nutricionais, orientações de estilo de vida, sabe? O segmento, para quem é que esse paciente precisa ser encaminhado, em quanto tempo precisa ser o retorno dele, onde é que ele mora para poder ver se daqui a um mês ele consegue estar aqui na capital de novo para uma consulta, sabe? Isso tudo faz parte do planejamento terapêutico, gente. Imagine, o paciente ele não vai para a consulta médica atrás apenas de remédio, sabe? E vocês sabem, infelizmente, muitos quando fazem isso, eles vão direto numa farmácia. Eu quero isso, eu vou lá na farmácia e compro, eu vou lá no médico, né, para comprar um remédio para dor de cabeça, um anti-inflamatório, um paracetamol, um dipirona, sabe? Então, assim, não menosprezem aquilo que a gente faz na hora do final de uma consulta, e pode até ser consulta de emergência, né? Claro que numa consulta de emergência de 10, 15 minutos dá para você fazer isso tudo, mas claro que, obviamente, você consegue estratificar o que é mais importante para a consulta de emergência. E para a consulta eletiva, que é o que vocês vão praticar na clínica escola, ele vai lá com uma consulta agendada. Isso aqui é importante que vocês consigam colocar em prática na hora que terminar a consulta. Então, assim, gente, bora sentar agora e discutir o planejamento terapêutico, né, do paciente, ok? E aí, gente, para terminar, eu trouxe esse exercício aqui para a gente ver lista de problemas, raciocínio clínico e planejamento terapêutico, tá? Vou ler para vocês. ABCD é um menino de 3 anos de idade, foi internado na pediatria do Valdemar de Alcântara por conta de dispneia há 5 dias, sabe? A mãe refere que seu filho iniciou há 5 dias quadro de dispneia progressiva, com pior ao deitar, associada a tosse produtiva persistente, febre alta, 2, 3 vezes por dia, e dor torácica reto-external. Uma semana antes do início do quadro atual, que é esse quadro de 5 dias, ele apresentou um quadro gripal que aparentemente resolveu. Gripe, tá? Refere ainda a anorexia e adinamia, aqui eu não coloquei que tem perda de peso, né? Na queixa. Nega diarreia, vômito, convulsão, cianose. Nos antecedentes, existe contato com uma prima com TB, a mãe tem asma e uma irmã teve pneumonia atípica. Pneumonia atípica é aquela causada por clamídia ou micoplasma, tá? No mês passado, o calendário vacinal está atrasado. No exame físico, eu tenho um paciente com febre, com dispneia, frequência respiratória de 60. Aí vamos lá. 60 para 3 anos de idade, é normal ou alterado?
Alguém lembra? Alterado, né, gente? 60 é para 1 mês de vida, ok? Para 3 anos de idade é até 40, certo? De incursões respiratórias. Então, além da dispneia da anamnese, eu tenho uma taquipneia no exame. Isso, segundo informações coletadas ou colhidas, né? Ainda tem gente que bota assim, segundo informações do comunicante. O C pode ser colhida, coletada, comunicante, mas a gente usa mais isso que você falou, segundo informações coletadas ou colhidas. Frequência respiratória de 60, viu, gente? Então, mais uma vez, não é só a dispneia, eu tenho um ataque de dispneia, sabe? Porque a frequência respiratória está aumentada. Eu tenho uma saturação de O2 91 baixa, a partir de 93 para baixo é baixa. Eu tenho um número vesicular resíduo diminuído com crepitação na base direita. E no exame físico foi detectada uma pediculose e um baixo peso para a idade, porque eu coloquei o peso do indivíduo na curva de crescimento, tá? Então eu vi que o peso dele estava baixo para a idade, ok? E aí, gente, vamos lá, para vocês entenderem, porque existe uma certa diferença entre lista de problemas e raciocínio clínico, tá? A lista de problemas, gente, ela não obrigatoriamente gira em torno do diagnóstico principal nem da queixa principal. Por exemplo, ó, pediculose é um problema? É um problema, né? Aí, por que não tem a ver com a dispneia ou com a taquipneia? Você não vai resolver a pediculose do menino, sabe? Então, aí, essa é que é a diferença. No raciocínio clínico, na hora de fazer as hipóteses diagnósticas, normalmente, eu levo em consideração a queixa principal e o quadro clínico principal. Ah, se esse menino tem uma pediculose, tem uma escabiose, tem um dente estragado, tem queimadura solar, isso faz parte da lista de problemas. E o paciente, quando vai lá, gente, você não vai dizer assim, ó, hoje a gente vai resolver só a sua dispneia, a gente não vai passar remédio para pediculose. Isso não existe, sabe? Ok? Então, quando o paciente vai para uma consulta eletiva, você tenta ao máximo resolver todos os problemas que forem possíveis, tá? Então, ó, aqui, a lista de problemas desse paciente aqui, gente, a lista de problemas, eu não gero diagnóstico, eu vou listando os problemas do paciente. Então, ele tem tosse, febre, tem taquidispneia, ele tem um calendário vacinal atrasado, que outra coisa, ó, vocês imaginam mais ou menos qual é que pode ser o diagnóstico desse paciente. Aí eu vou resolver o problema dele e não vou orientar que ele tem que ir no posto de saúde atualizar o calendário vacinal que está atrasado, entendeu? Ok? Porque na hora de fazer um raciocínio diagnóstico, o calendário vacinal pode atrapalhar ou pode ajudar ou não. Mas é um problema. Do mesmo jeito que a pediculose é um problema, ser contactante de tuberculose é um problema, sabe? Ainda mais porque o problema atual pode ser tuberculose. Né? Febre com tosse e dispneia pode ser tuberculose, claro, né? E eu tenho um contactante de TB, ok? Então, ó, lista de problemas, ele é um pouquinho diferente de raciocínio diagnóstico. Raciocínio diagnóstico é um raciocínio, e o livro não ensina, sabe? Ok? Isso aí vocês vão aprender na prática, quanto mais vocês praticarem, tá? E aí, vamos lá, gente, ó. Para o raciocínio diagnóstico, então, ó, eu tenho quais diagnósticos sindrômicos para esse paciente? Eu tenho uma síndrome gripal resolvida. Lembrando que síndrome é conjunto de sinais e sintomas, tá? O que não é conjunto de sinais e sintomas, teoricamente, eu não posso dizer que é síndrome, né? E eu tenho grandes síndromes, grandes grupos de diagnóstico sindrômico, que vocês vão aprender também no vertical. Eu tenho síndrome edematosa, síndrome espineica, síndrome anêmica, síndrome ictérica, síndrome álgica, síndrome hipertensiva, síndrome colestática, enfim, tá? Esse paciente tem uma síndrome gripal que foi resolvida e atualmente ele tem síndrome dispneica e febril. Qual é o diagnóstico anatômico desse paciente, né? Para uma síndrome dispneica, gente, eu posso até ter coração envolvido, né? Eu não posso ter, né, dispneia por conta do coração, mas, ó, vamos lá. Eu tenho tosse, que é produtiva, que fala contra ser dispneia cardíaca, e eu tenho um murmúrio diminuído numa base só com crepitação. Então, provavelmente, o meu diagnóstico anatômico é via aérea, sabe? E mais precisamente ainda pulmão. Não é traqueia, não é nasofaringe, não é brônquio, não. Se eu tenho murmúrio reduzido com crepitação na base, então é porque eu tenho consolidação pulmonar, sabe? Ok? Então, não é qualquer via aérea, tá? É via aérea já pulmão.
E aí, o diagnóstico etiológico, gente, etiologia é causa do problema, nosologia é nome da doença, sabe? Qual é o diagnóstico etiológico? Aí as etiologias são inflamatórias, autoimunes, neoplásicas, infecciosas, metabólicas, medicamentosas, iatrogênicas, certo? Então, o meu diagnóstico etiológico, ele é de etiologia infecciosa, certo? E o diagnóstico nosológico, aí, que é o nome da doença em si, aí, claro que eu posso levar em consideração ou a lista de problemas para poder me ajudar. Então, assim, ó, pode ser tuberculose porque eu tenho contactante de TB e o paciente é contactante de TB. Mas o quadro só tem 5 dias, né? É um paciente que teve uma síndrome gripal, que é o fator de risco para a pneumonia adquirida na comunidade, que é o diagnóstico nosológico mais provável, certo? E eu tenho uma ausculta que é sugestiva de PAC, porque é na base, certo? E as PACs normalmente são em bases pulmonares, certo? Nesse caso, já que é etiológico, então eu posso dar um diagnóstico microbiológico mais provável, que é o Streptococcus pneumoniae, que é o famoso pneumococo, certo? Então, ó, com esse quadro clínico, ó, só para vocês compararem, ó, lista de problemas e raciocínio diagnóstico, eles têm algumas diferenças, tá? O raciocínio diagnóstico ele me ajuda muito a chegar no problema principal e a lista de problemas nas outras coisas que eu tenho que ir atrás de resolver, tá? E aí, de uma forma bem resumida, qual seria o plano terapêutico para esse paciente, ó? Então, vamos lá, gente, ó. É internar, já que ele está com hipossaturação, está precisando de oxigênio suplementar. Métodos complementares, hemograma, PCR, raio-x de tórax e PPD, para ver se não é tuberculose, já que eu tenho história familiar de tuberculose. Medicamento, antibiótico, terapia endovenosa, oxigênio e a permetrina, porque é o que vai tratar a pediculose, tá? Orientações, você vai orientar que quando ele sair de alta, ele procura o posto de saúde para atualizar o calendário vacinal dele e para fazer o acompanhamento do peso, né? Ó, vocês veem, né? Assim, ó, porque quando a gente diz assim, ó, conduta, antibiótico, não. Planejamento terapêutico. O planejamento terapêutico aqui eu coloquei uma de cada uma daquelas coisas que tem lá, né? Eu tenho ó, medicamento, eu tenho orientação, eu tenho encaminhamento, eu tenho um método complementar, ok? Então, sempre tentem trabalhar isso, vocês vão trabalhar, gente, muito no internato, né? Na maioria das vezes, a internação pediátrica, ela gira em torno de um planejamento terapêutico, né? Não é só o paciente vir para cá para tomar o glucantinho porque está com calazar, não. Normalmente, o calazar é desnutrido, o calazar pode ter HIV, então tem que fazer a investigação do HIV, certo? Ok? Então, assim, tentem nas vivências de vocês, após terminar, porque lá vocês vão atender, gente, no máximo 1 ou 2 pacientes na vivência na clínica escola. Então, tentem extrair o máximo de ensinamento que vocês tiverem, que vocês conseguirem, né, com essas estratégias, lista de problema e raciocínio diagnóstico, sempre seguindo essa ordem aí. Ok? Pronto, é isso. Eu sempre digo que não vou demorar, gente, mas desculpa, eu estou tentando me controlar. Ok? Dúvidas? Alguém tem dúvidas? Só, né? Pois é. Gente, ó, mais uma vez, ela não é uma aula de matéria, digamos assim, certo? Ela é uma aula introdutória para vocês conseguirem ir para o chá e para a vivência, pelo menos com essas noções básicas, certo? E eu acho interessante vocês terem essas noções de